Estou fazendo missa de corpo presente, já que ele falou do catolicismo aqui, mas assim, a única preocupação que eu tenho é que eu, enquanto religioso, não seja um argumento a mais para que pessoas como ele não acreditem em Deus. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Já pensou na possibilidade de ganhar dinheiro no YouTube? E o melhor, sem precisar aparecer? Colocando em prática o conhecimento passado por esses especialistas, isso é possível. Então, o que você está esperando? Não perca mais tempo e transforme sua vida agora mesmo. Clique em qualquer um dos links na descrição ou nos comentários fixados e venha fazer parte desse time. Isaac Newton, tudo que ele escreveu de ciência representa 30% do que ele escreveu. 70% ele escreveu sobre a Bíblia. Isso mesmo. Inclusive, ele tinha um fascínio tremendo pelas profecias de Daniel, Apocalipse. E você pega Blaise Pascal, altamente religioso. Galileu, né, cara? Galileu era Galilei, amigo do Louis Papa. Pasteur. E antes que alguém fale assim, mas porque eles viviam num universo mítico. Não, não vamos confundir. Nenhum desses acreditava em unicórnio, em mula sem cabeça, essas coisas. Mas eles tinham uma visão do transcendente. Isso apenas para provar o quê? Que ser um cientista e um religioso são coisas compatíveis. Claro. Porque se não fosse, a ciência teria que nascer num berço não de religiosos. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que quando eu vejo pessoas como o Sérgio, não estou fazendo missa de corpo presente, já que ele falou do catolicismo aqui, mas assim, a única preocupação que eu tenho é que eu, enquanto religioso, não seja um argumento a mais para que pessoas como ele não acreditem em Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitos religiosos ficam preocupados assim, que argumento eu vou dar para convencer o Sérgio? A minha preocupação vai no outro sentido. É como eu devo ser para não aumentar o ceticismo dele. Porque muitas vezes a minha vida é a única Bíblia que muita gente lê lá fora. Muita coisa que muita gente conhece da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o Rodrigo, com quem ele conviveu ou conheceu. Então a minha preocupação é essa. Agora, no caso de conversar sobre Deus, as possibilidades, claro. Agora, só para fechar aqui, quando ele falou o início do universo, eu não posso discutir do ponto de vista da astrofísica, porque eu não sou, tá bom? Então eu sou apenas um admirador apaixonado. É igual assim, se me colocar uma rocha aqui, para mim pedra é a mesma coisa. Eu vou ofender Ofender o geólogo. O geólogo lá, para mim tudo é pedra, né? E eu tenho até raiva de algumas quando eu tô no sítio arqueológico, né? Mas em compensação eu sei diferenciar uma cerâmica do período do ferro e uma cerâmica grega e uma cerâmica romana, que para alguém é só um pedaço de caco de telha, né? Então, falando como um leigo nessa área, é o que eu posso dizer o seguinte, talvez a única diferença entre o Sérgio e um cientista cristão, única, estou simplificando, é claro, é que se você trabalhar com a hipótese que houve tempo em que tempo não havia, tá entendendo o que eu quero dizer? Porque claro, mesmo que o modelo seja esse ou aquele, sim, mas houve um tempo que tinha um nada absoluto. Não tinha energia, não tinha gravidade, não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha nada. E de repente tudo começou a surgir. Aí vem aquela pergunta do Parmênides, né? Por que algo ao invés de nada? Se ex nihilo nihil fit, do nada nada se faz, por que algo ao invés de nada? Então, talvez a diferença é que um cientista religioso, ele vai trabalhar com a hipótese que esse nada tinha um ser que não pode ser medido pelos critérios da tempo, espaço, matéria, um ser que seja acima do tempo, acima do espaço, acima da matéria, que seja o que Aristóteles chamou de causa primeira, depois relido por Santo Tomás de Aquino, a causa primeira de tudo. Só que esse ser, ele jamais vai poder perpassar pelo método científico, porque senão ele seria pequeno demais. Então é por isso que não pode existir um artigo científico indexado sobre Deus. Isso aí não existe isso. Isso aí é uma crítica que eu faço até mesmo ao pessoal da minha área, que às vezes que briga, né, com o pessoal da religião e fala assim, não, mas me vê aí um artigo científico que prove... Cara, isso aí não vai existir, cara, porque é uma coisa que não é isso que você falou, não é compatível, entendeu? O Deus, ele tá entrando nessa história toda, justamente isso aí que o Rodrigo falou, entendeu? No antes e tal, não sei o quê. Então não tem essa... Porque aí entra os chatos, igual você falou... E os caras ficam assim, não, mas o cara não te... Cadê? Pô, ele não te levou nenhum artigo falando que Deus... Cara, não existe isso, cara. Que você tá... É a mesma coisa que você falar pra mim, pra eu acreditar. Então, eu não acredito, cara. Eu não acredito, entendeu? O pessoal fala assim, mas você acredita na teoria das cordas? Eu falo, cara, eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá e vamos ver, entendeu? Teoricamente tá legal, mas cadê a observação? Não tenho. Mas e Deus? Falei, Deus tá fora dessa equação, cara, porque ele não faz parte...
Você tá misturando as coisas. E eu acho que isso que é o grande problema que as pessoas têm, que elas querem pegar a régua que usa, vamos dizer assim, na ciência, né? Eu acho até meio chato, até meio pedante falar isso, tá? Mas tipo, a régua que se usa na ciência para estudar as coisas, tipo método científico, e aplicar isso por exemplo, em Deus. Para mim, cara, não tem uma coisa tem nada a ver com a outra. Igual eu falei, você pode muito bem acreditar em Deus, o meu orientador, budismo, cara. Budismo. Você sabe o que é o budismo? Não mate a formiga, porque a formiga pode ser um ser humano que tá ali. É isso, cara. Entendeu? É isso que eles acreditam. A fé deles é nessa linha aí. E do mesmo jeito ele é um pesquisador, então ele aplica o método científico onde é preciso, na parte científica da vida dele, ou de qualquer um, né? E na outra parte, cara, parte religiosa, ou seja lá a parte mística, ou seja a parte do que for, você faz. Eu acho um erro dos dois lados, tanto do lado do cientista, querer colocar e ficar assim, pô, Rodrigo, me dá aí, cara, você acredita em Deus? Cadê o seu artigo científico? Onde Deus, que tá mostrando que Deus dizia, não. Então, e do mesmo jeito, o contrário, entendeu? O religioso chegar pra mim e falar assim, não, mas você tem que acreditar que é desse jeito, porque foi assim, nasceu. Não, cara, mas aí a gente pode estudar. Então, se cada um souber usar as ferramentas no lugar certo, eu acho que não teria problema nenhum. O problema é que não é isso que acontece, né? Que a gente vê, né? E também, eu não sei por quê, cara, que tem essa, sei lá o que é, cara. Porque igual eu falei, cara, eu não tenho assim, minha ambição é totalmente zero em tentar desprovar Deus pra você, ou pro Júnior, ou pra qualquer pessoa. Eu não tenho. Quem sou eu pra fazer isso? Por que as pessoas querem provar pra mim que Deus existe? Mas aí tem uma diferença. Eu vou colocar pro Sérgio. Aí nesse ponto nós temos uma diferença sem ser o chato. Lembrando, gente, que essa expressão do chato, acho que eu falei, é do Luiz Saião. Sim. É bom dar um crédito. Não, mas aqui, é uma expressão muito boa. Por isso que eu peguei. Tem um som da diferença, Sérgio. Acho que eu até falei isso quando a gente conversou uma vez no Ciência lá. Se Deus existe, vamos trabalhar com uma hipótese. E ele é tão bom na minha vida, ele mudou minha vida. Ele mudou o meu existir, meu viver, você entendeu? Eu tô falando como um homem racional. Sim. É tão maravilhoso ter Jesus na minha vida e tudo mais, que assim, quando você vê uma pessoa que você gosta... Como eu não tô julgando confetes, não precisa disso. Eu simpatizei com você desde a primeira vez. Sim. E olha que a gente começou por uma treta. Começaram com uma treta? Começou por uma treta, depois eu conto só pra não desviar aqui, mas depois, o primeiro dia que eu fui conversar com o Sérgio, isso aqui é verdade, quando o Igor chegou, a gente já tava batendo papo lá embaixo um tempão, falando de Belo Horizonte, que eu descobri que ele...